casos atuais que vem trazendo muitas preocupações é o bullying, agressões físicas ou verbais, recorrente nas escolas, usado muitas vezes como uma simples brincadeira. Por isso, saiba mais, fique por dentro do verdadeiro significado dessa palavra que tem gerado uma má conduta entre muitas pessoas. Bom dia, estamos aqui agora com Rafael Ribeiro, nascido e criado em Jucuruçu, e nós iremos fazer algumas perguntas a ele. Você já sofreu algum caso de bullying? Antes de falarmos sobre bullying, primeiro é necessário que saibamos o que é realmente a palavra bullying. Bullying vem do termo em inglês bully, que quer dizer valentão. E sim, eu já sofri agressões com bullying sim. Que tipo era mais comum, agressões físicas ou verbais? Nunca houve nenhum tipo de agressão física, todas foram verbais. Qual a sua reação diante de tamanha violência? Quando tudo começou, eu ainda era muito criança e não era comum. Mas com o tempo eu fui me acostumando e na realidade, se vocês se importam, eles continuam a fazer. E se você vê e não dá ligança, eles param e você se torna apto a responder a qualquer tipo de agressão. As reações causadas por esses atos causou algum problema na sua vida particular? Ou seja, algo que mexeu com o seu psicológico? Não, na verdade não, justamente como eu acabei de dizer. Eu não me importava com tais agressões verbais, levei com muita naturalidade e pude sim viver uma vida normal, como até hoje eu vivo e não dou ligança e nem importância a esse tipo de coisa. Diante de tudo isso, o que você diz em relação àqueles que praticam essas ações, fazendo muitas vezes um pobre indefeso se tornar o centro de gozações? Nós sabemos que as pessoas que causam bullying são pessoas que não têm ética, não têm educação e muitas vezes querem se aparecer, mostrar que são superiores. Nós também sabemos que o cenário que isso mais ocorre são nas escolas e cabe também a toda a parte da escola, de coordenação, diretores, professores, estarem mostrando qual é o real significado do bullying e também fazendo palestras para que isso possa acabar. Isso se infere a consciência de cada pessoa e acontece principalmente com as crianças. Muito obrigada, tenha um bom dia. Bem, estamos aqui com o Cícero Fashion e vamos fazer algumas perguntas para ele sobre o bullying. Na sua infância, você sofreu algum caso de bullying? Sim. Que tipo era mais comum? Agressão físicas ou verbais? Verbais. Qual é a reação diante de tamanha violência? Ô Lázaro, vou te falar, eu não dou ligança o que eles falam, entendeu? Sou um tipo de pessoa, entendeu? Uma pessoa discreta, que fico na minha, não dou oportunidade deles se agredir e se falar alguma palavra comigo. Fico na minha, não dou ligança. As reações causadas por esses atos causou algum problema na sua vida particular? Sim. Ou seja, algo que mexeu com o seu psicológico? Sim. Por quê? Ó, você vê, mexeu porque sempre fala, quando eles falam comigo, eu fico já nervoso. E quando eu começo assim, ficar com alguma pessoa, eles ficam perguntando se, aquele é seu namorado, você vê como pessoa assim. Não, gente, eles são seu amigo. Por quê? Eu acho assim, que quando a gente tá ficando com a pessoa, eles querem saber quem é a pessoa, e também os meus pais mesmo, entendeu? Mexe mais com os meus pais, entendeu? Pergunto se meus pais aceitam o modo meu de ser. Eu falo assim, não, eles assim, devem saber, mas não dá a oportunidade de falar o motivo porque eu sou gay. Eles assim, falam comigo, Cícero, como você se sente do seu pai e sua mãe saber que você é gay? Eu me sinto bem, porque meus pais não se importam, porque é uma coisa que eu não dou oportunidade deles me agredir e me falar assim, porque eu sou gay. Eu sou gay sim, eu me assumo e eu gosto do jeito que eu sou. Bem, Cícero, diante de tudo isso, o que você diz em relação àqueles que praticam essas ações, fazendo muitas vezes um pobre indefeso se tornar o centro de gozações? Eu falo assim, Lázaro, porque hoje em dia as pessoas não podem ter mais esse preconceito de agressões, entendeu? Porque assim, amanhã ou depois você pode ter
a própria, assim, como é que fala? Pagar a sua própria língua, entendeu? Porque, como exemplo, você hoje, Lázaro, pode ser um dos agressores, pode fazer agressões a um homossexual. Amanhã ou depois você pode ter um filho, e seu filho pode pegar a sua língua, entendeu? Você pode ter um filho gay, e você vai falar assim, por que eu fiz aquilo com Cícero e hoje eu tenho um filho gay? Então assim, ninguém hoje pode ter preconceito com sapatão, com gay, com quem for a pessoa, entendeu? Tem que ter um pouco de respeito, respeitar o ser humano e a sociedade. Diante da sociedade tem que ter respeito, e é isso que eu peço a todos vocês que estão me escutando. Muito obrigado por defender o homossexual e que defender também o bullying, né? Que isso cabe, que não se torne mais as agressões contra os homossexuais que estão no mundo todo, né? Que hoje a gente não estão completamente aceitável, entendeu? E eu peço muito obrigado aos professores e diretores que estão fazendo essa proclamação para cortar o bullying. E é isso, muito obrigada, gente, e bom dia para vocês. De nada. Estamos aqui com o Diogo, bibliotecário da Escola Cecília Meirelles, e vamos fazer algumas perguntas para ele sobre o bullying. Na sua infância, você já sofreu algum caso de bullying? Sim. Que tipo era mais comum, agressões físicas ou verbais? Verbais. Qual a sua reação diante de tamanha agressão? Minha reação era agredir os outros também. O fato de eu não ter experiência sobre o bullying, xingava, batia. Os problemas causados por esses atos causou algum problema na sua vida particular? Ou seja, algo que mexeu com o seu psicológico? Não. Diante de tudo isso, o que você diz em relação àqueles que praticam essas ações, fazendo muitas vezes de um pobre infeliz se tornar centro de tamanhas gozações? O bullying é um crime. Geralmente as pessoas que praticam bullying são aquelas pessoas metidas a valentões. Muito obrigado. Bem, estamos aqui com Agnaldo e iremos fazer algumas perguntas para ele. Na sua infância, você sofria algum caso de bullying? Bullying não, eu já tive preconceito. Sim. Que tipo era mais comum, agressões físicas ou verbais? Como é que fala mesmo? Nesse caso, agressões físicas com brigas, bater, né? Brigar, né? Não, ou verbais com gestos, palavras. Gesto de palavras. Qual a sua reação diante de tamanha violência? Nada, eu ficava quieto. As reações causadas por esses atos causou algum problema na sua vida particular, ou seja, algo que mexeu com o seu psicológico? Que nunca mais eu quis sair de casa. Diante de tudo isso, o que você diz em relação àqueles que praticam essas ações, fazendo muitas vezes um pobre indefeso se tornar o centro de gozações? A pessoa que faz isso é porque na família dele nunca teve alguém igual eu, entendeu? Que o dia que tiver, aí sente na própria pele o que é a pessoa ser paralítico, desse jeito sim. Muito obrigado, que tem algum problema físico, entendeu? Muito obrigado. Estamos aqui com Isade, agente comunitária de saúde, e eu vou fazer algumas perguntas para ela. Na sua infância, você sofreu algum caso de bullying? Não, na minha infância eu não sofri. Na verdade, não posso dizer que foi bullying, mas quando eu prestei o vestibular, eu senti, vamos dizer assim, um descaso de um certo colega, que quando eu estava fechando a minha redação, eu pedi ele uma opinião para que ele observasse o que ele achava. E aí ele não deu a mínima para mim e virou as costas. E aí foi olhar de outro colega. Eu me senti assim muito desprezada e senti muito inferior. Tanto que aquilo ali magoou profundamente a minha alma. E aí eu saí, eu fechei a minha prova, terminei, né, a minha parte de prova e saí muito triste e decepcionada. Então aquilo ali eu carreguei pro resto, até hoje eu lembro e sinto às vezes triste e decepcionada pela atitude que aquele colega teve para comigo. Aquilo me marcou muito. Tanto que quando saiu o resultado do vestibular, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar para mim e dizer,
Izade, parabéns, você passou. E eu disse para ele, eu não passei, o Senhor passou por mim. E aí nós ingressamos na universidade. Eu, pela misericórdia de Deus, concluí o meu curso de pedagogia. E esse colega, ele deixou pela metade. Então é o seguinte, aqui nessa vida, um precisa do outro, né? Assim como eu pedi a ele, só para ele observar se realmente a minha redação estava coerente, ele não deu a mínima, sabe? E Deus me deu a oportunidade, pela graça de Deus, de concluir com muita dificuldade e sofrimento, de concluir, né, a minha faculdade. Então aquela atitude dele, aquele gesto, não foi com palavras, foi com atitude. Aquilo marcou profundo da minha alma. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Até com o olhar você pode magoar muito uma pessoa. E eu senti magoado com a atitude dele. E diante de tudo isso, o que você acha de em relação àqueles que praticam essas ações, fazendo muitas vezes um pobre indefeso se tornar um centro de orações? Olha, eu acho isso aí muito pobre por parte de pessoas que praticam essas atitudes. Por quê? Porque por mais que a pessoa tenha uma parte de deficiência na sua vida, ela é uma pessoa importante. Então, pessoas que praticam tais atitudes, elas precisam ser trabalhadas no seu psico. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem noção do que ela está fazendo. Hoje nós vemos no nosso Brasil pessoas agredindo as outras pessoas. Pessoas agredindo com palavra, com gesto, com atitudes. Isso aí tem trazido muitas desgraças na vida da sociedade. Nós precisamos olhar para o ser humano com um olhar de amor, de valorização. Às vezes alguém, por ter uma deficiência de aprendizado, por ser mais lenta do que a outra, ela já serve de ser um centro de gozação para o outro. Então, eu acho isso aí muito pobre, muito inferior. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não procurou os doutores, ele não procurou as pessoas que tinham status, mas ele procurou os mais simples. E hoje nós temos que olhar para com as pessoas com um olhar de amor e de misericórdia. Então eu aconselho vocês, quando vocês estiverem na sala de aula, que tiver um coleguinha lá, até mesmo que ele seja mais rebelde, dedique mais o seu tempo a ele, porque ele precisa de ajuda. Ele precisa de ser visto como ser humano. Então aquela pessoa que às vezes está lá no cantinho, ele se torna agressivo, por quê? Porque é a maneira que ele acha de agredir as pessoas, porque ele já é uma pessoa revoltada e triste. Então ele quer descontar sendo uma pessoa agressiva, sendo uma pessoa ignorante. Por quê? Porque não sabe como começou a vida dele e qual é a vida dele que ele leva. Então eu acho essas atitudes muito pobres na vida do ser humano. Tá bom, muito obrigada, tenha um bom dia. Bem, gente, a nossa gravação chegou ao final. E com isso, o desejo de que tudo que foi dito sirva de reflexão e que um simples gesto pode destruir a vida total de um ser humano. Obrigado por tudo, anteciosamente, 8ª Série A.